Salve galera, vamos aqui para mais uma aula extra. Bem, dessa vez agora nós vamos falar um pouquinho sobre expansão de octeto e carga formal. Bem, para começo de conversa, o que você tem que entender? Esse assunto de expansão de octeto nós já comentamos em aula, né? Nós falamos que a expansão de octeto acontecia com elementos que estão localizados a partir do terceiro período da tabela periódica, já que esses carinhas aqui tinham orbitais D que estavam livres e que ele poderia acomodar novos elétrons, não é? Então quero mostrar para você duas situações onde ocorre expansão de octeto, tudo bem? Duas situações. Vou dar um exemplo do SO2, né? Vamos desenhar primeiro a estrutura do SO2 utilizando o que nós aprendemos em aula? Vamos lá? O átomo central é o enxofre e vai ficar em volta dele os oxigênios. Tanto enxofre quanto oxigênio são elementos da família 6A, tudo bem? Então, teoricamente, eles só queriam fazer duas ligações, concorda? Então, vamos lá, ó, vou colocar aqui o S, tá? Aqui eu vou colocar o O, aqui eu vou colocar o O. Tudo bem? Primeiro, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer uma dupla entre o enxofre e o oxigênio. Estabilizamos esses dois átomos aqui. Agora, lembra de uma coisa? O enxofre, por ser da família 6A, ele tem 6 elétrons ao todo. Até agora ele só usou 2. Então ele tem ainda 2 pares de elétrons livres. O que ele pode fazer com um desses pares? Ele pode pegar e fazer uma dativa. Essa ligação que está aqui, que eu vou destacar em rosa para você, tá? Seria uma ligação dativa. O par eletrônico que está aqui presente derivou de quem? Do enxofre. Mas eu falei para você que teria uma outra possibilidade também, tá? De você desenhar essa estrutura. Como o enxofre se localiza no terceiro período, ele poderia, ao invés de fazer a dativa, expandir o seu octeto. Ou seja, ao invés de usar os 2 elétrons que ele tem, ele pode fazer um compartilhamento normal com o oxigênio, né? Sem ser via ligação dativa. Em outras palavras, ele poderia fazer uma dupla de um lado e uma dupla do outro lado. Lembrando que, ó, esses 2 elétrons aqui que eu estou destacando são de quem? Só do enxofre. Agora, quando ele faz isso, ó, ele usou 1, 2, 3, 4, e esses elétrons aqui são do próprio oxigênio, e aqui em cima sobra um par de elétrons livres, não é? Essa é a estrutura normal, essa é com octeto expandido. Por que com octeto expandido? Conta aqui comigo. Cada ligação não conta como 2 elétrons? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações, só aqui já tem 8 elétrons. Mais esses 2 aqui de cima, esse átomo de enxofre está ficando com 10 elétrons na camada de valência, tá? Ou seja, expandiu o seu octeto. Eu disse para você em aula que por conta de estabilidade, ele preferia essa segunda forma do que a primeira. Hoje, nessa aula, você vai entender o porquê que essa estrutura daqui é mais estável do que a primeira. Tudo bem? Vamos lá. Outro caso que há expansão de octeto. Esse segundo que está aqui, ó, o PCl5. Vamos pensar numa coisa? Quando eu penso no átomo de fósforo, esse elemento é da família 5A. E quando eu penso no átomo de cloro, esse cara é da família 7A. Primeira coisa que eu quero que você entenda, então, é o seguinte. O átomo de fósforo só precisa de mais 3 elétrons para estabilizar. E cada átomo de cloro só precisa de 1. Só que tem um problema. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você. Como nós temos 5 átomos de cloro rodeando o fósforo, esse fósforo vai ser obrigado a fazer 5 ligações simples, já que o cloro nem suporta ligação dativa. Então, olha que interessante, ó, vou colocar aqui o átomo de fósforo, tudo bem? Primeiro eu vou colocar aqui um cloro, depois eu vou colocar um outro cloro, depois eu vou colocar um outro cloro, tudo bem? Ainda temos mais um cloro aqui em cima e mais um cloro aqui embaixo. A geometria disso daqui é a bipiramidal, não é? Temos uma base triangular e um ligante em cima e outro embaixo. O que eu quero que você note? Bom, eu quero que você perceba só uma coisa. Se você olhar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações ao redor do fósforo, né? Ele usou então cada um dos seus 5 elétrons para executar uma ligação. Para um pouquinho, se eu tenho 5 ligações então, ao todo nós temos quantos elétrons? 10. Então esse átomo de fósforo ficou com o octeto expandido, né? Com 10 elétrons na camada de valência. Pera aí, o então quer dizer que sempre que expandir vai ficar com 10? Não, esse caso que eu estou colocando para você ficou, tanto no de cima quanto no de baixo. Mas pode ser que com a expansão do octeto eu fique com 12 elétrons, eu fique com 14 elétrons, né? Então assim, tudo depende da estrutura que você estiver trabalhando. Beleza? Agora dá uma olhada numa coisa. Esse primeiro caso que eu falei para você, tanto faz eu fazer assim quanto assim, dava pra gente estabilizar a molécula. Mas como eu te disse, por uma questão de estabilidade, essa daqui que fazia 2 duplas era mais estável do que a primeira. Então nesse primeiro caso, né, foi simplesmente uma questão de estabilidade, por isso que teve a expansão do octeto. Nesse segundo caso, não foi a questão só de estabilidade,
é que o único jeito que eu tinha de fazer essa molécula era expandindo o octeto. Não tinha como eu ligar 5 átomos de cloro ao fósforo sem que eu fizesse essa expansão. Então é por isso que eu falo para você, existem duas situações em que ocorre esse processo. Uma quando é obrigatória, igual o caso do PCl5, que não tinha outro jeito. E a segunda maneira é quando é apenas para melhorar a estabilidade, que é o que nós vimos nessa estrutura aqui de cima. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para você como é que você verifica que essa estrutura aqui é mais estável do que a primeira. Para poder entender isso daqui, você vai ter que fazer uso de um recurso na química que nós chamamos de carga formal, que nós vamos ver agora. Dá uma olhadinha aqui comigo, acompanhe para a gente poder entender o que é carga formal. Primeiro, eu estou fazendo uma comparação aqui, né, que você deve achar estranho. Como assim, Rui? Você não falou que era carga formal? Aí eu coloco para você NOx versus carga formal. Por que eu fiz isso? Porque na verdade, se você for pensar assim, conceitualmente falando, tá, são coisas bem diferentes. Mas tem muito aluno que confunde um valor com o outro. Tem gente que pensa que a carga formal obrigatoriamente é igual ao valor do NOx. Bom, primeiro vamos pensar numa coisa. O que significa NOx? Bom, NOx nós sabemos que é o mesmo que número de oxidação. O número de oxidação é uma coisa bem interessante. Você lembra como é que nós fazíamos para calcular o NOx de alguém? Se você pensasse na fórmula estrutural, a gente tinha que ver sempre quem era o elemento mais eletronegativo. O elemento mais eletronegativo ficava negativo na ligação e o menos eletronegativo ficava positivo. Em outras palavras, quando a gente trabalha com NOx, eu estou considerando que a minha ligação é 100% iônica. Rui, peraí. Como assim? Quer dizer que o composto é iônico? Não. Eu estou te dizendo que quando eu trabalho com o NOx, eu tenho que falar que as ligações aqui estão sendo 100% iônicas. E a partir dessa ideia, eu sempre vou quebrar as ligações de uma maneira heterolítica, formando íon de um lado e do outro. Para você entender, vai ficar mais fácil assim, ó. Vou colocar aqui. Primeiro eu levo em consideração, né, a questão da eletronegatividade. Então lembra daquela fila, né? O Fo, Clean, Brisk, PHB, metais, né? Blá, 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 blá. Vou colocar que aqui na frente vem o hidrogênio, só pra gente ver uma coisinha. Deixa eu te mostrar essa estrutura aqui, ó, pra gente entender como que funciona o NOx, tá? Imagine a molécula de metano. Eu não vou fazer com geometria, tá? Porque eu acho que assim fica mais fácil da gente enxergar. Tá bom? Então eu desenhei aqui a molécula de metano. Observa comigo, ó. Primeiro, você tem uma ligação aqui que é um par de elétrons, não é? Você tem uma ligação aqui que é um par de elétrons, uma ligação aqui que é um par de elétrons e uma ligação que é um par de elétrons. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente trabalhava com NOx, como é que nós fazíamos? Bom, se você for pensar nessa fila, tá? Era o Fo, Clean, Brisk, PHB metais. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Tem um monte de espaço vazio, tá? Aí aqui você tem o carbono, deixa eu até colocar, um espaço, nananã. Aí você tem aqui o carbono e depois de um tempinho você tem quem? O hidrogênio. O que eu quero que vocês percebam é que o átomo de carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que eu fazia aqui? Eu falava assim, ó, se o carbono é mais eletronegativo, nessa ligação o carbono ficava menos e o hidrogênio ficava mais. Nessa ligação, o carbono fica menos, o hidrogênio fica mais. Afinal, ele é mais eletronegativo. Nessa ligação, o carbono fica menos, hidrogênio fica mais. Nessa última, carbono fica menos, hidrogênio fica mais. Isso era o NOx. Lembra? No fim das contas, a gente falava que o carbono tinha qual valor de NOx? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 vai dar quanto? Menos 4. E cada átomo de hidrogênio valia quanto? Mais 1, não é? Agora deixa eu te mostrar uma coisa que até hoje eu só falei, mas eu nunca mostrei para você. Quando eu digo que o carbono fica menos e o hidrogênio fica mais, é como se eu estivesse falando assim, ó, eu vou quebrar essa ligação de maneira heterolítica. Ó, o hidrogênio vai ficar sem nenhum elétron, os dois elétrons ficam para o carbono. Ó, vou quebrar de maneira heterolítica. O hidrogênio, que é menos eletronegativo, fica sem nada. O hidrogênio fica sem nada, né? Deixa eu colocar só o elétron um pouquinho para cá. Ó, ficou sem nada. E aqui em cima, a mesma história. Então é como se acontecesse o seguinte, ó. Você está notando que o carbono só tinha no começo esse e esse elétron. Concorda comigo? Quando eu faço essa cisão, ele acabou de ganhar um elétron, outro elétron, outro elétron e outro elétron. Então é como se ele tivesse ganho 4 elétrons em comparação com o original. Por isso que a gente diz que o seu NOx vale quanto? Menos 4. Tudo bem? Até hoje eu não falava isso para você, eu apenas comentava que quem era mais eletronegativo ficava negativo e quem era menos eletronegativo ficava positivo. O hidrogênio, olha que interessante, ele ficou sem nenhum elétron, concorda? Comparado ao que ele tinha, como ele só tinha um e ele ficou sem nenhum, agora ele está tendo uma carga mais 1.
Isso é o NOx. Então a gente está considerando, quando eu falo de número de oxidação, que todas as ligações vão ser quebradas de maneira heterolítica, de modo que o elemento mais eletronegativo sempre vai ficar com os elétrons da ligação. Agora, olha que interessante. Esse outro conceito aqui, criado na química, tá? É um conceito bastante diferente, que é o conceito de carga formal. Tá? O que seria a carga formal? Bem, a carga formal seria a carga de cada um desses átomos aqui, supondo que a ligação fosse 100% covalente. Tá? 100% covalente. Ué, Rui, mas como assim 100% covalente? Vou falar para você, presta atenção. Se a ligação ela é 100% covalente, quer dizer que os átomos ligados ali, na hora que quebrarem a ligação, vão ter que quebrar de maneira igual. Afinal, nós temos um compartilhamento de elétrons. Então eu não vou quebrar de maneira heterogênea, igual eu fiz aqui. Eu vou quebrar de maneira homogênea. Eu sei que você deve estar perdidinho, eu vou te mostrar aqui agora. Ó, vou dar o mesmo exemplo que é o metano, para a gente comparar a carga formal. Tá? Ó, vou desenhar aqui C, H, H, H e H. Tudo bem? Presta atenção que eu vou colocar os elétrons de todo mundo. Ó. Um elétron do H, um do carbono. Um do H, um do carbono. Um do H e um do carbono. Um do H e um do carbono. Tá aqui. Quando eu penso em carga formal, eu não vou quebrar de maneira heterolítica. Eu não vou levar em consideração a eletronegatividade. Eu vou simplesmente quebrar a ligação normal, ficando um elétron para cada um. Tá vendo? Quebrei no meio. Um elétron ficou para H, outro ficou para o carbono. Aqui, ó, um elétron ficou para o H, outro para o carbono. Um elétron ficou para o H, outro ficou para o carbono. Um elétron ficou para o H e o outro para o carbono. Agora vamos pensar numa coisa. O hidrogênio no normal, ele tem quantos elétrons de valência? 1, na verdade ele tem 1. Agora olha aqui, ó, quando a gente quebrou, o hidrogênio ficou com quantos? Com 1. Você concorda então que ele não mudou nada em relação ao seu normal? Tá com o único elétron que ele tem? Então a gente vai dizer que esse átomo de hidrogênio está com uma carga formal 0. Ou seja, ele nem ganhou e nem perdeu elétrons em relação ao original. A mesma coisa acontece com esse. Ó, o hidrogênio ficou com o único elétron que ele já tinha. Carga formal igual a 0. Se você pensar nesse outro hidrogênio que está aqui, ficou com o único elétron que ele tinha. Carga formal igual a 0. E esse último, carga formal igual a 0. Ele não ganhou nem perdeu elétron em relação ao original. E o carbono, vamos analisar? Presta atenção. Carbono é um elemento da família 4A. Então ele tem 4 elétrons de valência no seu normal. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mudou alguma coisa? Não. Então a gente vai dizer então que esse carbono aqui tem uma carga formal igual a 0. Agora você deve estar um pouco confuso, deve estar pensando assim, tudo bem, então, mas vai dar sempre 0 essa carga formal? Né? Para que eu calculo esse negócio sendo que vai dar 0 para todo mundo? É aí que tá. A carga formal dá 0 quando a minha molécula é estável, normal. Tudo bem? O ideal de qualquer molécula é quando dê 0 a carga formal. Tá certo? Porque quando dá 0, significa que o átomo está fazendo exatamente o número de ligações que ele precisava. Essa que é a ideia que nós temos aqui, tá? Mas agora eu vou falar uma coisa para você. Existem moléculas em que isso não vai acontecer. Você não vai ter a carga formal de todo mundo valendo 0, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Quando eu realizo uma dativa, você lembra que a dativa é uma tentativa de estabilizar alguém, sendo que alguém já estava estabilizado. Tipo assim, um átomo central já estava estabilizado e ele tinha que estabilizar um novo átomo. Eu faço uma dativa. Você concorda que aquela ligação para o átomo central ele não precisaria fazer? Então isso vai afetar a sua carga normal. Quando eu faço ligação dativa, ou então quando eu expando o meu octeto, eu vou fazer mais ligações do que eu deveria. E isso afeta a carga formal. É o que a gente vai ver aqui agora. Já vou te adiantar um último detalhezinho, tá? Eu vou mostrar para você como é que calcula a carga formal assim, mas eu te adianto que existe uma fórmula para você calcular. Tá? A carga formal pode ser calculada dessa maneira aqui, ó. Você pega o número de elétrons da camada de valência de um átomo, tudo bem? Pega o número de elétrons de valência, menos, você vai fazer isso daqui, ó. Número de elétrons não ligantes, que são os pares de elétrons livres, tudo bem? Mais metade do número de elétrons ligantes. Eu vou te dar um exemplo aqui, só para você entender, tá? Vamos lá, só quero te mostrar o caso aqui do carbono, só para a gente aplicar essa fórmula. Vamos lá? Rapidinho aqui. Primeiro, elétron de valência do carbono. Quantos que ele tem? 4, é da família 4A. Menos, vamos lá, ó. Número de elétrons não ligantes. Cara, tem algum elétron não ligante aqui do carbono? Não tem. 0. Mais metade do número de elétrons ligantes. Cara, presta atenção.
Quando eu falar para você elétron ligante, você não vai contar só o dele, você vai contar os elétrons das ligações, independentemente de ser dele ou do átomo de hidrogênio. Então, por exemplo, ó, dá uma olhada nesse carbono que está aqui, tá? Ele tem 2 elétrons, mais 2, mais 2, mais 2. Ui, mas esse elétron não é do H? É, mas eu olho para a ligação, ele está ligado, é o elétron ligante, então você conta todos eles. Ao todo nós temos quantos? 8. Dá uma olhadinha aqui comigo quanto que dá essa conta. Vai lá, vai ficar 4 menos. Bom, quanto que é a metade de 8? 4. Quanto que é 4 menos 4? 0. Essa é a carga formal. Vou te mostrar para o átomo de hidrogênio, tá? Para a gente poder aplicar depois lá no outro sistema também. Carga formal é número de elétrons de valência que ele tem. Vai, hidrogênio só tem 1. Concorda comigo? Menos número de elétrons não ligantes. Cara, o hidrogênio não tem elétron não ligante. 0. Mais metade do número de elétrons ligantes, contando o dele e do outro átomo, né? Então olha aqui, ó, esse hidrogênio, por exemplo, tem 2 elétrons aqui que ele está ligando, não é? Um é dele e o outro é do carbono, mas tem 2. Então é metade de 2. Quanto que vai dar essa nossa continha? Vamos fazer aqui? Vai ficar assim, ó, a carga formal vai ser 1 menos. Quanto que é a metade de 2? É 1. 1 menos 1 é quanto? 0. Essa é a carga formal. Eu acho que é muito mais fácil fazer pela estrutura, né? Vou te mostrar pela estrutura, que eu acho muito mais simples, tá? Então agora nós vamos responder aquela pergunta que não queria calar. Por que que o SO2, quando faz duas duplas, ele fica mais estável do que o SO2 fazendo dativo? Vamos ver? Acompanha aqui, ó. Tudo tem a ver com a sua carga formal, né? Coloque seu terno e vamos falar de carga formal aqui agora então, né? Presta bem atenção. Eu tenho aqui o SO2 fazendo uma dativa, essa ligação aqui é dativa, tudo bem? E nós temos aqui o SO2 fazendo as duas duplas. Uma coisa que é muito importante, quando você for calcular a carga formal, você tem que colocar todos os elétrons em volta de todo mundo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, primeiro aqui, se você pensar no enxofre, como que são distribuídos os seus elétrons? Dessa maneira tá assim, ó, 1, 2, 3, 4, porque na dativa os 2 elétrons são do enxofre, né? 5, 6, tudo bem? Vou colocar que eu paro aqui em cima, tá? Esse outro, o oxigênio, vai, eu tenho, deixa eu colocar aqui para você, nós temos 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que ele está fazendo a ligação, está tudo estável. Para ficar mais fácil de você pensar, não ter que ficar pensando tanto assim, sabe qual que é a minha dica para você? Cada um tem que ficar com 8 elétrons em volta dele. Então você conta a ligação e vê o que está faltando. Tipo assim, olha para esse oxigênio, né? Ele está fazendo uma ligação, tá? Ah, Rui, mas o elétron aqui não é do oxigênio. Não interessa, ele não tem que ficar com 8 ao todo. Então raciocina, ó, se eu tenho aqui, né? Se eu tenho aqui pra gente 2 elétrons, está faltando mais 6 em volta dele. Então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Tá tudo aqui. Estamos colocando todos os elétrons. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou colocar os elétrons nessa outra. De novo, ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elétrons. Concorda? 1, 2, 3, 4 elétrons. Aqui eu tenho mais 1, 2, 3, 4 elétrons. Não é? Vamos só fazer o seguinte, se você for pensar, ó, esse átomo de enxofre eu já mostrei. 1, 2, 3, 4. Tá faltando mais 2, porque ele é da família 6A. Vou colocar os 2 elétrons aqui em cima. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, tá? Então vou colocar aqui para ele o quê? Bom, para esse átomo de oxigênio, como ele usou só 2 elétrons, vou colocar 1, 2, 3, 4. Para esse outro, ele só usou 2 dos seus 6. 1, 2, 3, 4. Beleza, coloquei todos os elétrons de todo mundo, né? Agora a gente vai analisar a carga formal. Vamos lá? O segredo da carga formal é você fazer o quê? Quebra de maneira homogênea e ver o que ele está em comparação ao que deveria. Dá uma olhada, ó. Vou quebrar essas duas ligações de maneira homogênea. Vou quebrar essa ligação de maneira homogênea. Ô Rui, mas essa ligação, os 2 elétrons não são do enxofre? São. Mas se ele está sendo compartilhado, eu vou quebrar de maneira homogênea. Tudo bem ou não? Agora presta atenção aqui comigo. Primeira coisa que eu quero que você analise, tá? Primeira coisa que eu quero que você analise é o seguinte. Olha para esse átomo de enxofre. Olha para o átomo de enxofre. Vou começar por ele, tá? Quantos elétrons ele ficou quando eu fiz essas quebras? 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficou com quantos? 5 elétrons. O enxofre é de qual família mesmo? Ele é da família 6A. Então o normal do enxofre é ter 6. Se agora ele tem 5, quer dizer que ele ganhou ou perdeu 1 em relação ao que ele tinha? Ele perdeu, né? Então a gente pode dizer que a carga formal desse enxofre vale quanto? Vai valer aqui no caso, tá? Mais 1. Ele perdeu um elétron em relação ao seu estado normal. Agora vamos analisar o oxigênio? Vamos lá? Presta atenção, ó. Esse O ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Peraí, se ele ficou com 6, o oxigênio é da família 6A. Então ele está exatamente com a mesma quantidade que é o normal para ele. Carga formal desse oxigênio vale quanto? 0. Tudo bem? 0. Ok? E esse último que está aqui? Vamos contar? Bonitões, prestem atenção. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7. O normal do oxigênio é ter quantos elétrons? 6, não é? Se o normal dele é ter 6 e aqui ele está com 7, quer dizer que esse cara ganhou um elétron em comparação com o seu normal. Então a carga formal do átomo de oxigênio, quanto que é? Menos 1. A carga formal do átomo central, mais 1. E a carga desse oxigênio é 0. Era até de se esperar, porque quando o oxigênio faz uma ligação dupla, né, para ele é o normal que ele quer. Então a carga formal é 0. Para esse enxofre, se você for pensar, não é o normal. O normal do enxofre era fazer 2 ligações, não é? Então é por isso que ele vai ter uma carga formal variante. Tudo bem? Essa estrutura é muito estável? Não sei, eu vou ter que analisar a outra. A gente vai ter que ver a carga formal da outra para ver qual que é a mais estável. A gente já colocou todos os elétrons, não é? Vamos fazer agora a nossa quebra? Vamos lá? Ó, quebrar de maneira homolítica. Alright? Vamos colocar aqui. Bom, quebrei. Quando eu fiz essa quebra, o que aconteceu? Vamos ver? Ó, esse átomo de oxigênio, lembrando que tanto O quanto enxofre são da família 6A, né? Esse átomo de oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Peraí, qual que é o normal do oxigênio? 6. E ele está com quantos aqui? 6. Portanto, não mudou nada em relação ao normal. Carga formal desse cara aqui vale quanto? 0. Tudo bem? Agora vamos ver o átomo central. O enxofre é de qual família mesmo? 6A. O normal dele é ter 6 elétrons. Dá uma olhadinha com quantos ele ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, o enxofre está com o mesmo número de elétrons que era o normal que ele deveria ter. Portanto, a carga formal desse enxofre qual que vai ser? 0. E aí dá uma olhadinha nessa última que está aqui, né? Ó, o oxigênio normal é ter 6 elétrons. E aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em outras palavras, esse cara aqui está com uma carga formal valendo 0. Portanto, o que eu quero que você note? Nessa primeira estrutura, o átomo central tem uma carga formal mais 1. E aqui esse oxigênio tem uma carga menos 1. É como se esse cara tivesse perdido um elétron em relação ao que ele tinha, que ele está usando para fazer da ativa, e como se o oxigênio estivesse ganhando um elétron em comparação com o que ele tinha. Daí são essas cargas formais. Nesse segundo caso, está todo mundo 0. E 0 para a carga formal é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Cara, é uma coisa excelente. A carga formal sendo 0 para todo mundo mostra que o composto está o mais estável possível. Moral da história, o que eu posso concluir? Essa forma aqui, ela é mais estável do que a primeira. Essa estrutura que eu acabei de mostrar para você, ela é mais estável do que aquela outra. Tá certo? Então é isso que eu queria que você percebesse, tá? A estabilidade tem a ver com a minha carga formal se aproximar de 0. Quanto mais próximo de 0 eu sou, maior é a minha estabilidade. Rui, mas eu gosto de calcular pela fórmula, porque minha vida toda eu nunca aprendi isso daqui se não fosse pela fórmula. Tá bom, né? Se você viu alguma vez carga formal na sua vida, provavelmente foi usando a fórmula. Vou só mostrar para você como é que ficaria o cálculo aqui, tá? Só mostrando nessa estrutura e naquela outra depois, tá? Primeira coisa, nessa daqui, para o átomo que deu 0, eu nem vou fazer. Tudo bem, quero fazer só para dar esse resultado. Vamos lá, número de elétrons de valência do enxofre. Bom, 6, afinal ele é da família 6A, não é? 6, menos, agora vai lá. Número de elétrons não ligantes desse átomo. 2, é o par de elétrons livres. 2, mais metade do número de elétrons ligantes, contando dele e do outro átomo. Então, ó, se tem 1, 2, 3 ligações, isso ao todo vai dar 6 elétrons. Então é metade de 6. Concorda comigo? Vai ficar assim então, ó, 6 menos 2 mais 3. Para um pouquinho, então ficou 6 menos 5. Concorda comigo? Qual que é a carga formal dele? Mais 1. Essa é a sua carga formal. Tudo bem? Fazendo pelo uso da fórmula. Vou fazer a carga formal desse átomo de oxigênio aqui. Pode ser também que deu diferente de 0. Como é que ficaria? Número de elétrons de valência do oxigênio, 6. Menos número de elétrons que estão não ligantes. Bom, aqui eu tenho um par, outro par, outro par. Ao todo nós temos aqui 6 elétrons não ligantes. Concorda comigo? Mais metade do número de elétrons ligantes.
Espera aí, quantos elétrons ligantes nós temos aqui? Só 2, não é? Ah, Rui, mas os 2 são do enxofre. Volto a dizer para você, não interessa, a gente não está analisando isso. Eu estou imaginando que a ligação é 100% covalente. Então cada um ficou com um elétron para ele, não é? Então vai ser metade, tá certo, de 2, que são os elétrons que estão sendo compartilhados por aqui. Moral da história, vai ficar assim, ó, 6 menos 6 mais metade de 2 é 1. Ou seja, ficou 6 menos 7. Concorda comigo? Quanto é que deu essa carga formal? Menos 1. Agora, numa boa, eu acho muito mais fácil para você fazer uma prova pensando da forma da ligação. Você entendeu que quebrando de maneira homolítica, a gente consegue enxergar a carga formal de alguém? Sim? Então agora eu vou colocar um exercício bem aprofundado, né? Que é o seguinte, eu vou propor para você 3 estruturas, tá? 3 estruturas para o N2O. Tá? N2O é o óxido nitroso, né? Também conhecido como gás hilariante. E eu quero prever qual delas é a mais estável. Vamos fazer? Anota isso daqui primeiro, enquanto eu vou passar do outro lado esse exemplo. Deixa aí, vai anotando. Vamos lá então? O nosso exemplo é o seguinte, eu quero saber qual dessas estruturas aqui é a mais estável para o N2O. Na verdade, que você precisa da fórmula de Lewis. Então eu já coloquei aqui os elétrons das ligações. Mas antes eu quero te mostrar uma coisa. O nitrogênio é um elemento que tem um número atômico igual a 7. Isso quer dizer então que ele tem o quê? Esse átomo de nitrogênio ele tem 7 elétrons, não é verdade? Só que na camada de valência ele tem quantos? Se o nitrogênio é da família 5A, quer dizer que ele tem 5 elétrons de valência. Cada nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Concorda? Ok? Mas como eu tenho 2 nitrogênios, eu vou colocar aqui 10 elétrons ao todo que vem do nitrogênio. Ok? Estamos falando só da camada de valência. O oxigênio é um elemento da 6A. Isso quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Moral da história, eu vou ter que distribuir 16 elétrons ao longo das minhas estruturas. Tudo bem? Nota que eu fiz algumas coisas um pouco estranhas aqui para você, mas acho que a partir dessa aula de expansão de octeto, e de carga formal, nada mais fica estranho. Tá? Dá uma olhada, eu estou propondo 3 maneiras diferentes de desenhar o N2O e eu quero saber dessas 3 que eu propus, qual que é a mais estável. Nesse primeiro caso, eu fiz 2 duplas, tudo bem? N dupla N, N dupla O. Tudo bem? Note que eu não coloquei o oxigênio como átomo central, porque ele não é. Tudo bem? Dados experimentais comprovam que o O é um átomo lateral. Tudo bem? Esse outro eu propus fazer uma tripla N com N e uma simples com O, tá? Lembrando que pode ser dativa, não interessa pra gente, eu só quero mostrar as ligações. E a última estrutura possível seria N fazendo simples com N e aqui uma tripla com O. Você deve estar achando estranho falando, Rui, mas que coisa louca isso daqui.
Cara, é bastante estranho mesmo, porque a gente foge completamente à ideia de octeto, né? Que é o normal. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Nós não temos 16 elétrons para distribuir? Eu vou colocar esses 16 elétrons aqui da maneira mais viável que for, para estabilizar todo mundo. Por exemplo, ó, se você olhar para esse átomo de nitrogênio, ele já está com 8 elétrons ao todo. 4 desse lado, 4 desse lado. Já está estável. Esse oxigênio aqui, ele só está com 4 elétrons. Para ele estabilizar, está faltando mais 4. Deixa eu te mostrar. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu estou propondo para você essa estrutura. Mesma coisa aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Rui, mas isso é muito estranho. Eu nunca ia desenhar assim. Exato, você nunca ia desenhar assim, tá? Então o exercício tem que te dar essa estrutura pronta. Ele te dá a estrutura pronta, tá? Ó, só para conferir uma coisa com você. Eu tenho 16 elétrons aqui, tudo bem? 16. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bateu a quantidade, não bateu? Vou ver o mesmo nesse próximo. Ó, ao redor desse átomo aqui de nitrogênio, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 2. Vou colocar 2 elétrons aqui atrás. No átomo central já tem 6 com 2, já tem 8. E nesse daqui da direita o que nós temos? Só 2 por enquanto. Então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tá pronta a nossa estrutura. Também com 16 elétrons. Ó, 8 aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo bem? Esse último que está aqui, ó, preste atenção. Vou colocar os elétrons. No átomo central já está estável. Você notou que eu fiz as estruturas aqui esquecendo os átomos laterais. Eu só estou olhando para o átomo central. Tudo bem? Só estou estabilizando o átomo central de qualquer maneira. Tudo bem? Agora vai lá, ó. Esse cara aqui da ponta só tem 2 elétrons. Para chegar em 8 está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele tem 8. Esse outro aqui de oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando 2. Vou colocar os 2. Note que o número de elétrons vai ser 8 das ligações, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo bem? Eu apenas distribuí os elétrons por aqui. Agora eu tenho que saber qual estrutura é a mais estável de todas. Para isso a gente vai fazer uso da carga formal, não é? Então presta atenção, ó. Quebre as ligações de maneira homogênea e veja no que está dando. Lembrando que nitrogênio, tá, é da família 5A. Ele tem 5 elétrons de valência. E que o oxigênio é da 6A. Ele tem 6 elétrons de valência. Vamos analisar isso daqui então? Vamos lá? Nessa primeira estrutura, observa aqui comigo, né? Se você olhar aqui, ó, o átomo de nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4 elétrons. O normal para ele é ter 5. Se ele está com 4, quer dizer que ele perdeu 1. Portanto, a carga formal desse átomo aqui vai ser quanto? Mais 1. É ou não é? Vamos ver esse oxigênio da direita. Esse oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O normal para ele é ter 6. Se ele está com 6 elétrons, quer dizer que a sua carga formal é quanto? 0. Agora vamos ver esse próximo que está aqui, né? Esse átomo da esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O normal do nitrogênio é ter 5. Se esse cara aqui está com 6, quer dizer que ele ganhou 1 em relação ao normal. Ou seja, sua carga formal é menos 1. Então, ó, temos uma coisa boa nessa estrutura. A coisa boa é que esse átomo aqui ficou valendo quanto? 0. Isso aqui não é legal, isso aqui também não é legal. Mas vamos analisar todas as estruturas que foram propostas. Vamos para a próxima? Ó, vou fazer aqui a nossa quebra de maneira homogênea. Presta atenção. Átomo central ficou com 1, 2, 3, 4 elétrons. O normal do nitrogênio é ter 5. Se ele está com 4, quer dizer que ele perdeu 1 elétron. Carga formal mais 1. Esse oxigênio da direita, ó, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. O normal do oxigênio é ter 6. Se ele está com 7, quer dizer que ele ganhou 1 em relação ao normal. Concorda comigo? E esse último aqui da esquerda? Bom, vamos pensar. Esse da esquerda vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O normal do nitrogênio é ter o quê? 5 elétrons. Então, se ele está com 5, carga formal é 0. Tudo bem? Note que os valores são muito parecidos. Aqui eu tinha menos 1, mais 1, 0. Aqui eu tenho 0, mais 1, menos 1. Valores iguais, não é? Só mudou os átomos que está conectado isso daqui. Agora a gente vai analisar essa última. Se nessa última der tudo 0, a gente acha que ela é a melhor. Tudo bem? Mas vamos ver? Analisa aqui comigo. Quebre de maneira homogênea, tá? Quebre de maneira homogênea. Deixa eu te mostrar aqui como é que vai ficar. Presta atenção, ó. Primeiro, nitrogênio. Tem 1, 2, 3, 4 elétrons. O normal dele é ter 5. Se ele está com 4 é porque ele perdeu 1. Carga formal vale mais 1. Oxigênio. Ó, o normal do oxigênio é ter 6. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons.
Peraí, se ele tem 5 e o normal é ter 6, quer dizer que esse cara aqui perdeu um elétron, carga formal mais 1. E por último, esse outro aqui da pontinha, o que eu quero que você observe? Cara, o nitrogênio tem que ter 5 elétrons de valência. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, peraí, em comparação com 5, esse cara aqui ganhou 2 elétrons. Então, para tudo, essa última estrutura que tem aqui é a mais cagada de todas. Concorda comigo? Porque ninguém ficou com uma carga formal igual a 0. Então, essa estrutura aqui, o nitrogênio fazendo simples com outro átomo de nitrogênio e fazendo uma tripla com oxigênio, cara, é uma proposta muito ruim. Muito ruim, porque a carga formal de ninguém deu 0. Você está vendo? Eu estou mostrando propostas para você e você começa a associar isso com o que a gente viu em sala de aula, né? As propostas que nós fazíamos por lá. Sempre, quando a gente montava uma estrutura, a carga formal dava 0. Experimenta pegar lá os descompostos que a gente fez. Davam 0. Agora deixa eu te mostrar essas duas. Nós estamos em dúvida entre essas duas, já que elas têm 0, mais 1 e menos 1. Como eu vou decidir qual é a melhor? Aí eu falo para você, você vai ter que pensar agora na eletronegatividade. O elemento mais eletronegativo não é aquele que gosta mais dos elétrons. É ou não é a lógica? O mais eletronegativo é o que gosta mais dos elétrons. Quando eu penso na fila de eletronegatividade, ó, basta só o comecinho da fila para a gente pensar, né? Focklin-Brisk, tá aqui a nossa fila, tá? Você nota que o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Isso quer dizer que se eu tiver que colocar uma carga negativa em alguém, é melhor que eu coloque no átomo de oxigênio. Tudo isso para te mostrar o seguinte, dá uma olhada aqui nessa primeira estrutura, dá uma olhada na segunda. A primeira, o átomo de nitrogênio ficou negativo. Na verdade, o de nitrogênio ficou negativo. Nessa outra estrutura aqui, o átomo de oxigênio ficou negativo. Percebeu? Ó, quando esse cara valia 0, o nitrogênio ficou negativo. Quando esse cara vale 0, o oxigênio ficou negativo. E aí eu pergunto para você, quem é que prefere ficar negativo? O oxigênio ou o nitrogênio? Ou em outras palavras, quem é mais eletronegativo? Você com certeza me respondeu que é o oxigênio, não é? O oxigênio prefere ficar com essa carga para ele, né? Então é por isso que essa estrutura aqui é a mais estável de todas, tá? De todas as que eu apresentei para vocês, essa daqui é a mais estável, tá? Então é mais ou menos assim. Olha que interessante, olha que interessante. O nitrogênio fazendo uma tripla, como é que a gente esperava, não é? Ele faz uma tripla e aqui ele está fazendo uma dativa. Afinal, esses 2 elétrons são dele, já que esse oxigênio aqui está com 3 pares de elétrons livres, que é justamente o que a gente veria em sala de aula. Você está percebendo? Então a carga formal é um parâmetro muito importante que a gente tem para prever a estabilidade de um composto onde há ligação covalente, tá bem? Então, ó, vou falar para você. É uma aula um pouquinho assustadora quando você pensa em algumas coisas, né? Ela é da mesma forma que aquela aula que eu dei para vocês em sala de aula, né, de expansão de octeto, que foi bem basiquinha, essa daqui te mostra o motivo de cada questão. Então, ó, na verdade, para prever a estabilidade de um composto onde há ligação covalente, eu preciso da carga formal e não do NOx. O NOx não me mostra estabilidade, a carga formal me mostra, tá bem? Então, de novo, se você vai fazer um vestibular como uma UEM, como uma UFPR, eles gostam desse assunto, principalmente a UFPR. Eles adoram o assunto de carga formal. Se você pegasse a prova de alguns anos atrás, eles sempre traziam, todo ano, na parte aberta, uma questão pelo menos de carga formal. Tá? Então fique esperto, não é um conceito complicado. Pense sem ser pela fórmula. A fórmula é complicada, você não vai decorar, você não vai lembrar até lá, né? Então é muito melhor você pensar assim. Ele vai te dar a estrutura de Lewis, você desenha e vai quebrando de maneira homolítica. Lembra que a ideia é sempre aproximar a carga formal do valor 0, tá bem? Um abração para vocês e até um próximo encontro.